Olá galera, aqui é professor de Edson e nós estamos para a aula da Polícia Militar do Piauí. Estamos na aula 4 da PM Piauí e nós vamos fazer uma abordagem hoje para vocês a respeito dos blocos econômicos. Vamos trazer os blocos econômicos aqui na aula de hoje, na aula 4. Na aula anterior nós falamos do neoliberalismo e lembrando que ao falar dos blocos econômicos a gente ratifica tudo aquilo que nós falamos a respeito da globalização, neoliberalismo, privatização, enfim, certo? Então, dentro dessa ideia, o que a gente vai trazer, o que a gente vai destacar é o seguinte. Primeiro, eu tenho que entender o mundo pós Segunda Guerra Mundial. Certo? Eu tenho que entender o mundo pós Segunda Guerra Mundial. Ao destacar o mundo depois da Segunda Guerra, eu vou encontrar os Estados Unidos muito bem, né? Então eu vou encontrar os Estados Unidos muito bem e eu vou encontrar um organismo internacional que foi a criação da ONU. Então a primeira coisa que nós vamos destacar é a grande atuação, a enorme atuação dos Estados Unidos. Mais uma vez, levou grandes vantagens, tanto na Primeira Guerra quanto na Segunda. Lembrando, pergunta de prova, Estados Unidos tornam-se potência mundial. Não foi depois da Segunda Guerra não, viu? Foi depois da Primeira. Desde da Primeira Guerra Mundial, quando termina a Primeira Guerra Mundial, o eixo econômico que estava na Europa, que estava na Inglaterra, agora cai nos Estados Unidos. Certo? Grande potência mundial desde a Primeira Guerra Mundial. Entrou no final da guerra, não teve prejuízo militar nenhum, financiou praticamente toda a guerra. A Primeira Guerra Mundial, que dura de 1914 a 1918, eles entraram em 1917, quer dizer, faltava um ano para terminar a guerra, eles entram com todo o arcabouço militar. Então nós temos aqui uma grande potência mundial depois da Primeira Guerra Mundial. E aí qual é a atuação dos Estados Unidos depois da guerra, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial? Ele vai criar esse plano aqui, que é o chamado, a gente tem ouvido falar muito dele, o Plano Marshall. E a gente tem ouvido falar de uma alusão ao Plano Marshall, que seria a injeção de dinheiro, tanto do capital estatal quanto do capital privado, para recuperar a economia mundial do coronavírus, do Covid-19. Então, ele cria o Plano Marshall. O Plano Marshall seria apoio financeiro dos Estados Unidos à Europa, para que a Europa pudesse recuperar depois da guerra. Certo? Então, os Estados Unidos vão injetar dinheiro na economia europeia para que ela pudesse recuperar sua economia. Consequentemente, os Estados Unidos iriam movimentar, iam ter mais credores, porque coisa boa é você emprestar para país europeu, que o país europeu não quebra, né? De forma geral, com raras exceções, ele não quebra. Ele tem, rapidamente ele se recupera, tem uma capacidade de recuperação impressionante. Basta a gente pegar dos últimos tempos, a Alemanha que passa por 2 guerras e se recupera, uma Itália que passa por 2 guerras e se recupera, uma Inglaterra que passou na Idade Moderna por uma guerra de 150 anos, que foi a Guerra dos 100 Anos, que durou 116. Depois a Inglaterra se envolve em mais uma guerra de mais 30 anos, então praticamente 150. A França que se envolve numa guerra de 100 anos, tá? E que foram destruídas durante as guerras e conseguem se recuperar de forma fantástica. Então é interessante emprestar dinheiro para o continente europeu, porque é dinheiro certo. E você acaba dominando grandes mercados, grandes conglomerados, um continente, né? Um continente, o velho mundo. Então, foi a grande jogada norte-americana. E a outra foi o Plano Colombo. O Plano Colombo, certo? O Plano Colombo era para emprestar dinheiro à Ásia. Então é esse contexto que a gente tem aqui, tá?
Então, o mundo pós-Segunda Guerra Mundial, a atuação dos Estados Unidos, o Plano Marshall e o Plano Colombo. Então, nesse momento, nós temos os Estados Unidos dominando o mercado mundial. E, devido a isso, qual foi a atuação e qual foi a reação da Europa em torno desses aspectos, né? O que foi que a Europa fez? E antes da gente falar da Europa, quero lembrar também que uma das consequências do pós-Segunda Guerra será a criação da ONU, a Organização das Nações Unidas, criadas depois da Segunda Guerra Mundial. Não foi o primeiro organismo internacional para manter a paz. Não foi, certo? Depois da Primeira Guerra Mundial, pós-Primeira Guerra, tinha sido criada a Liga das Nações. Pós-Primeira Guerra, tinha sido criada a Liga das Nações. Certo? A ONU é criada pós-Segunda Guerra. Manter a paz, zelar pela paz. Dentro dela vai sair vários organismos internacionais, né? Mas, sobretudo, a paz, a autodeterminação dos povos, a soberania nacional, os direitos universais mantidos pela Carta da ONU. Dentre esses direitos universais, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à integridade física, o direito à integridade moral, né? A fome é uma das grandes discussões da ONU, a guerra é uma das grandes discussões da ONU, porque tudo isso fere as questões dos direitos humanos, tá? Direitos humanos, Carta dos Direitos Humanos, ratificada aqui pela Assembleia da ONU. Então nós temos esse aspecto. É como se eu dissesse uma guerra mundial nunca mais, né? Eu paro e eu deixo de tratar determinados povos como coitadinho e agora eu passo a determinar efetivamente o direito aos direitos, a ratificar os direitos universais, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à integridade, o direito a ser feliz. A ONU fala de felicidade. E a ONU fala de felicidade quando ela defende o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade, certo? Então, é um aspecto defendido pela ONU. A pergunta é, para concurso, quais os países fazem parte do Conselho de Segurança da ONU? Quais países fazem parte do Conselho de Segurança da ONU? Tá? E aí nós vamos encontrar, nesse Conselho de Segurança da ONU, países como Estados Unidos. Os Estados Unidos fazem parte do Conselho de Segurança da ONU. Que outro país faz parte do Conselho de Segurança da ONU? A Inglaterra. A Inglaterra faz parte do Conselho de Segurança da ONU. Que outro país faz parte do Conselho de Segurança? A Rússia faz parte do Conselho de Segurança. Que outro país faz parte do Conselho de Segurança? Então nós temos aqui Estados Unidos, Inglaterra, Rússia, França e China. Esses 5 países fazem parte do Conselho de Segurança. Ou seja, do ponto de vista mundial, esses são os países que mandam no mundo. Esses são os países que mandam no mundo. Lembrando que é uma relação muito próxima entre Estados Unidos, Inglaterra e França. Lembrando que esses países que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU, que fala de paz, de autodeterminação dos povos, etc, 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 muitas vezes acabam sendo promotores de guerras. Mas o Conselho é composto por esses países. Há uma grande discussão hoje, internamente, com a questão do coronavírus aquetaram, que era exatamente a democratização da ONU. É uma discussão. E a democratização da ONU entrariam outros países. Entrariam outros países e na América do Sul o mais cotado seria o Brasil, certo? Seria o Brasil em outros contextos, em outros momentos, enfim. No contexto atual, isso é uma discussão que ficou suspensa devido a outros aspectos. Então, a primeira coisa que eu quero que a gente guarde, depois da... Você está em que ano aqui, Edson?
Nós estamos aqui exatamente no ano de 1945, que foi o ano que terminou a Segunda Guerra Mundial. Tá? E aí a primeira discussão que a gente vai trazer é essa. Há um grande domínio norte-americano no mundo, um grande domínio norte-americano no mundo, e esse domínio norte-americano, ele começa a incomodar a Europa. E por outro lado, um organismo internacional que tinha por objetivo manter a paz pós Segunda Guerra Mundial. Volto, não foi o primeiro organismo internacional, antes dele houve a Liga das Nações pós Primeira Guerra, pós Segunda Guerra a ONU, os países que compõem o Conselho de Segurança, certo? Os Estados Unidos, grande potência mundial, mas essa potência mundial não vem da Segunda Guerra, vem da Primeira. Alguns chegam a dizer, inclusive, que não existem duas guerras, é uma guerra só com intervalo de tempo. Então nós temos esse contexto aqui. Quero que vocês guardem um outro detalhe, uma dica, uma sugestão que fica e anotem para a gente poder pegar uma ideia legal. E o que eu quero trazer aqui? O edital fala de conflitos locais, o edital fala de guerras locais, fala de guerras de forma geral. Então eu quero uma sacada para vocês baterem e marcarem a questão, tá? Toda e qualquer guerra que vocês venham a pegar, a exemplo, as guerras, a Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, as guerras locais na região do Oriente, de forma geral. Vai ficar como observação aqui. Quando eu falo de guerra, nós vamos ter como aspecto principal, tá? E aí vocês podem procurar, aí eu não lembro da guerra, não lembro porque foi, não lembro a motivação, você vai fazer o seguinte, uma guerra, eu estou brigando, é uma disputa por territórios, acabou, pegue qualquer guerra, imagine qualquer conflito, você vai encontrar como resposta a disputa por territórios. Nem sempre é tão claro. As questões de concurso nem sempre são tão claras, né? Mas uma guerra eu disputo territórios. Ou, a partir dos territórios, porque eu estou disputando nada mais, nada menos do que áreas de influência. Eu estou disputando áreas de influência. Tá? É essa ideia, é essa pegada. Então, numa guerra, eu disputo territórios, eu disputo áreas de influência. Plano Marshall, Plano Colombo, também entra nesse contexto de disputar áreas de influência. Eu brigo por petróleo, eu preciso do território. Eu brigo por questões religiosas, eu preciso do território. Até no meio, na internet, nas nuvens, quando você começa a brigar com alguém para fazer valer sua vontade ou a pessoa dela, eu estou brigando, eu estou disputando territórios, eu estou disputando áreas de influência. Tá? Então é essa a ideia, é essa pegada. Então esse é o primeiro quadro que a gente traz para a aula 4, ou seja, o mundo pós-guerra é um mundo de hegemonia norte-americana, inclusive na Europa, na Ásia, na América também, certo? Na América também. Na América foi criado um projeto chamado América para o Progresso. América para o Progresso. O que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. No Brasil também iniciou um projeto de América para o Progresso. Então, o Plano Marshall foi para a Europa, o Plano Colombo foi para a Ásia e para a América foi a América para o Progresso, criado pelos Estados Unidos, que inclusive o Brasil, e aí o edital sempre quer saber da gente qual é a referência, o impacto, a relação do Brasil no contexto mundial. O Brasil sempre entendeu para o lado norte-americano. O Brasil sempre entendeu para o lado americano. Para acabar de completar, quando eu termino a Segunda Guerra Mundial, eu tenho uma outra briga ideológica. Eu tenho um outro conflito ideológico. E essa briga, esse conflito ideológico, é nada mais, nada menos do que agora uma guerra fria. O mundo dividido entre capitalistas e socialistas. Então, uma forma norte-americana de emprestar dinheiro, tá, para a Europa, para a Ásia, para o seu quintal, os Estados Unidos, tá, uma forma dele emprestar dinheiro era também uma forma de neutralizar a atuação da União das Repúblicas
socialista soviética. Tá? Então era uma forma também de neutralizar esse contexto aqui. Tá certo? Então essa é a ideia. Então a Rússia, ela com seu projeto, o Comecon, que também é um apoio financeiro, tá? A ideia do Pacto de Varsóvia será neutralizado pela atuação dos Estados Unidos, o Plano Marshall, Plano Colombo, tá? Para escrever o da América, né? Vou deixar o da América aqui. América para o Progresso era um, além dos organismos militares desenvolvidos pelos Estados Unidos, como por exemplo a OTAN. A OTAN também é criada nesse período, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que era exatamente o aparato militar que os Estados Unidos utilizavam. Então, pós-Segunda Guerra, a grande preocupação capitalista era com o avanço do stalinismo, o grande avanço da União Soviética, a chegada do socialismo, principalmente em Cuba, né, pegando um contexto mais próximo dos Estados Unidos. Então nós teremos esse aparato. Então, de um lado, os Estados Unidos atuando de forma hegemônica no mundo, na Europa, na Ásia, na América, certo? Disputando ainda territórios mesmo depois da guerra, porque nós estamos na Guerra Fria. Então, Guerra Fria, eu estou disputando territórios, áreas de influência, seja capitalista, seja socialista. E nós temos aqui o organismo internacional, que foi a ONU, que o objetivo dela era manter a paz pós-Segunda Guerra. Uma paz mundial, né? Enfim, e garantir, sobretudo, direitos, princípios universais. A questão universal, que é o direito à vida, à dignidade, é algo muito forte quando se fala da Organização das Nações Unidas. Beleza? Então, eu vou apagar para a gente voltar para o contexto europeu, porque o edital, e vocês podem acompanhar, o edital está pedindo para a gente os blocos econômicos, certo? Então está pedindo para a gente os blocos econômicos, então bora para eles. Deixa eu apagar aqui para a gente seguir SCPM Piauí, aula 4. Vou deixar aqui os blocos econômicos, deixar aqui os organismos internacionais e a gente vai seguindo com as ideias aqui, tá? Bom, dentro dessas ideias, a Europa começou a se preocupar. E aí nós vamos destacar a integração europeia. A Europa começa a se preocupar. Então a Europa ela passa a ter duas preocupações. Uma, a forte influência norte-americana no continente, e a outra, a tendência do socialismo se espalhar, né? Então essas eram as duas preocupações. Então a integração europeia, ela visava se blindar da influência americana, porque eles sabiam que quanto mais dinheiro pegassem dos Estados Unidos, mais dependente ficariam. Então era necessário que a Europa procurasse se recuperar, e a outra, se blindar do socialismo, diante de um contexto de Guerra Fria. Inclusive, quando termina a Segunda Guerra Mundial, a Europa estava quebrada, né? Termina a Segunda Guerra Mundial, a Europa estava quebrada, e inclusive a Alemanha ela foi dividida em 4 áreas de influência. Ela foi dividida em 4 áreas de influência. Uma parte seria da União Soviética, outra parte seria dos Estados Unidos, outra seria da Inglaterra e outra seria da França. Foi dividida em 4 pedaços. No entanto, os próprios países como Inglaterra e França, que estavam numa crise enorme, buscando se recuperar, não tinham condições nenhuma de exercer domínio sobre a Alemanha. E aí foi dado aos Estados Unidos a missão, que os Estados Unidos têm esse contexto. É bom a gente entender que os Estados Unidos sempre vêm com aquela ideia de uma missão, uma missão civilizatória, uma missão de salvar o mundo, uma missão de fazer valer a democracia, né? Então essa é a ideia. Então a missão norte-americana, tá, passa a ser essa. É impedir o grande avanço do socialismo. Pronto. Então, nesse contexto ele vai chegando. Tanto é que no final da guerra, já no ano de 1944,
a Europa já percebendo a influência norte-americana e outra, além de tudo isso, um contexto que visa, vou puxar para cá, um contexto que visa a recuperação. Tá? Então a integração europeia, ela visa exatamente a recuperação. Vamos recuperar a Europa de 2 guerras mundiais, certo? E aí o primeiro grande bloco criado, né, em 1944, foi o chamado Benelux. O Benelux é a primeira aproximação de países visando livre comércio, visando a cooperação de ambos, tá? Visando redução de tarifas, visando a questão de apoio mútuo, que seria a Bélgica, a Holanda, mais Luxemburgo. Então foi a primeira integração europeia feita entre Bélgica, entre Holanda e entre Luxemburgo. No ano de 1951, né, a guerra já tinha terminado, nós teremos o SECA, tá? Que era a cooperação, tá, econômica do carvão e do aço, que a gente vai continuar. Aí vai aumentando. Bélgica, mais Holanda, mais Luxemburgo, mas se acrescentam 2 países aqui. A França, mais a Alemanha. Certo? É esse contexto que nós temos aqui. Olha que coisa espetacular. Nós temos que lembrar, tá, que nesse contexto, nesse momento aqui, o grande objetivo da Europa era se fortalecer. O grande objetivo europeu, reduzir a influência norte-americana, bloquear o avanço socialista e um contexto de recuperação. Certo? Então, eu vou até anotar aqui. Aqui a gente tem a comunidade econômica, tá, do carvão e do aço, tá certo? Então é a comunidade econômica já. Então eu amplio o Benelux para esse aqui. Tá? É o grande contexto. Carvão e aço, aço e carvão. No ano de 1957, aí nós teremos a primeira ideia do chamado mercado comum europeu. O mercado comum europeu. Certo? O mercado comum europeu no ano de 1957. Mercado comum europeu. Essa era a grande ideia. Ou comunidade dos estados europeus, certo? Ou comunidade dos estados europeus. Mas é formado, tá? É esse contexto que nós temos aqui. Esse é o primeiro contexto que a gente destaca. Esse é o primeiro aspecto que a gente destaca. E aí, o mundo está caminhando, o mundo está na Guerra Fria, e quando a Guerra Fria acabar, o que vai acontecer? Só um minutinho para vocês darem uma analisada. Então, mais uma vez, essa ideia de integração dos Estados europeus, eles visam exatamente todo esse contexto que a gente está trazendo, certo? Então ele visa, dentro dessa ideia que a gente traz aqui, dentro desse contexto europeu, integrar, mas integrar de que maneira? Volto a dizer, blindar da influência norte-americana, lembrando que nós estamos aqui num contexto, vou voltar, um contexto de Guerra Fria, certo? De recuperação. Então, primeiro eu tenho o Benelux, depois eu tenho a comunidade econômica, tá, do carvão e do aço. Perceba que a princípio eu só tenho Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Agora eu tenho Bélgica, Holanda, Luxemburgo, mais França e mais Alemanha. Tranquilo? Em 1957 é criado o mercado comum europeu. Olha, vamos nos juntar aqui para que a gente se fortaleça. E nesse momento a Guerra Fria ainda está comendo no centro. Tranquilo? E aí a gente quer saber, no contexto de Guerra Fria,
o que foi que aconteceu, beleza? Então, bora para cá. Ainda falando da integração europeia, mas agora num outro parâmetro. E quando a Guerra Fria acabar? E quando nós tivermos aqui o fim da Guerra Fria? Nós temos, por volta de 1989 a 90, 91, porque é um contexto, nós teremos aqui a queda do Muro de Berlim. Eu já disse isso a vocês. Nós teremos a queda do Muro de Berlim. É um outro acontecimento histórico fantástico. Nós teremos, historicamente, a queda do socialismo. Nós teremos a queda do socialismo aqui. Com isso, vem um outro parâmetro para o mundo. E nesse novo parâmetro para o mundo, nós teremos a seguinte discussão, a seguinte questão. Teremos como parâmetro para o mundo agora, não um mundo mais dividido, mas nós teremos agora um mundo globalizado. Nós teremos a globalização. O mundo está globalizado. O mundo agora é neoliberal. O mundo agora está voltado para as privatizações. O mundo agora é da livre concorrência. O mundo agora é do livre mercado. O mundo agora é o mundo da grande modernidade. O mundo agora é um mundo do avanço tecnológico. Esse é o mundo que se configura depois da queda do Muro de Berlim, depois do fim da Guerra Fria. Cai a Guerra Fria. E a gente passa a ter esse contexto agora. De privatização, de livre concorrência, de livre mercado, de modernidade e de avanço tecnológico. A partir dessa ideia, a partir desse contexto de modernidade, de avanço tecnológico, de livre concorrência, de livre mercado, é aí onde nós teremos o fortalecimento ainda maior dos blocos econômicos. Tanto é que no ano de 1992, a década de 90, a década da globalização, a década de 90, a década do neoliberalismo, a década de 90, a década das privatizações, a década de 90, norteada por Margaret Thatcher, por Ronald Reagan, nós teremos a criação da União Europeia. A União Europeia é criada no ano de 1992. Lembrando que a União Europeia, ela já vem de um contexto, tá? Que eu já falei, do Benelux, do SECA. Ela já vem daquele contexto de Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Ela já vem daquela cooperação econômica do carvão e do aço. E aí nós temos agora a União Europeia, no ano de 1992. O ano, como eu já falei, do auge da globalização, enfim. Criado numa cidade da Holanda, a cidade holandesa, eles firmam isso. O chamado, tranquilo, a cidade de Maastricht. Firma-se a formação da União Europeia. Está formado o maior bloco econômico mundial que esse planeta já teve. E aí? E no Brasil? Como é que o contexto fica? E no Brasil, como é que a ideia fica? O Brasil vai criar algum bloco econômico? Teremos algum bloco econômico aqui nas Américas? Então vamos seguir. Então lembrando que a queda do Muro de Berlim
de forma geral, ele vai influenciar, vai impactar, certo? O fenômeno da globalização econômico, ele vai influenciar na aproximação ainda maior dos blocos econômicos, visando a única moeda, tá? Integração econômica, integração cultural, certo? Educacional, enfim. Então é essa ideia que a gente destaca. Novos mercados, novas possibilidades, etc, etc. Então eu vou seguir para a gente falar do contexto de Brasil a partir disso. Do contexto brasileiro. Do contexto brasileiro. Então vamos lá. Do contexto brasileiro nós temos o seguinte. Quando eu destaco o contexto brasileiro aqui, nós teremos a seguinte ideia. Teremos a seguinte pegada. Quando eu falo do Brasil, eu tenho que lembrar, e aí eu vou lembrar 3 grandes pontos que eu já tinha destacado com vocês em aulas anteriores. Tá? O contexto brasileiro, para a gente poder combinar nessa ideia de blocos. 1970. 1970. Nós temos o auge dos militares no Brasil. A década de 70. Nós temos na década de 70, quem governava o Brasil era o pico econômico. Era o pico econômico, mas também era o pico na repressão. Tá? Então nós temos o auge aqui dos militares em 1970. E nesse auge dos militares nós temos aqui a figura de Médici. Era quem governava o Brasil durante esse período. Tá? Depois o Brasil viveu a década de 80. E a década de 1980 já é a crise do regime e, consequentemente, trouxe uma crise econômica, uma crise social, onde nós chamamos a década de 1990 de um contexto de década perdida. Década perdida. Nós estamos aqui numa década perdida no ponto de vista democrático. Por isso, década perdida. Nós temos uma década perdida no ponto de vista econômico, porque todos os planos econômicos criados aqui fracassaram. Por isso, década perdida. Quem governa o Brasil na década de 80, pegando os 2 aqui, nós teremos a figura de João Batista Figueiredo. Figueiredo será o último presidente da ditadura militar. E teremos o primeiro presidente pós-ditadura militar, mas também apoiou o regime e acabou chegando ao poder de forma indireta, inclusive como vice-presidente, que foi José Sarney. É a década de 80, é a década perdida. No ano de 1990, aí nós temos efetivamente o neoliberalismo no Brasil. Né? A década de 90 é marcada por todo esse contexto que a gente acabou de falar. Então não é diferente do Brasil. O Brasil, a onda neoliberal, neoliberalismo, privatizações, a onda, tá, da globalização, ela chega. Então era necessário que o Brasil se integrasse a todo esse contexto. Quem governa o Brasil na década de 90 são basicamente 3 presidentes, né, a década de 90. Começa com aquele que foi eleito dentro de um discurso neoliberal, que foi a figura de Fernando Collor de Mello. Então está aqui a figura de Collor, foi o primeiro. Só que aí Collor sofreu impeachment, e aí no lugar de Collor assume Itamar Franco.
E no lugar de Itamar Franco, nós temos Fernando Henrique Cardoso. Temos aqui o momento neoliberal das privatizações no Brasil. E aí, em 1991, é criado o Mercosul. O Mercosul é criado no ano de 1991. Tendo a participação, o Mercosul é criado no Tratado de Assunção, no chamado Tratado de Assunção. No Tratado de Assunção nós temos aqui o Mercosul, né, a reunião dos países do Cone Sul, contando com a participação do Brasil. Vamos lá. Uruguai, mais Paraguai, mais Argentina, mais Brasil. É o Mercosul. 1991, quem governava o Brasil era Fernando Collor de Mello. Então o Mercosul foi criado durante o governo de Fernando Collor, mas será ratificado no governo de Fernando Henrique Cardoso. O Tratado de Assunção determina a participação desses países. Lembrando, tem países convidados, mas uma Venezuela suspensa, certo? E uma Bolívia em processo de integração. Lembrando que o Mercosul passa por problemas graves, tá? Crises econômicas, falta de credibilidade, os acordos da mesma forma, da mesma maneira, tá? Então, é interessante a gente destacar esses aspectos. Então, um minutinho aí para a gente dar uma olhadinha. Tranquilo? Então essa é a ideia. 1970, 1980, 1990. Algum outro bloco? Não bloco. Mas nós temos uma característica interessante que, economicamente, que aproxima o Brasil de países emergentes, tá? Que são blocos de cooperação, não blocos econômicos nesse contexto aqui. Um minutinho para a gente dar uma olhadinha, para a gente seguir, tá? Exatamente para falar dessa ideia aqui. Bom, dentro dessa ideia, é interessante a gente lembrar que pós-Segunda Guerra Mundial, e aí é uma nomenclatura que eu quero que vocês guardem, tá? Eu quero que vocês guardem para que a gente possa não errar na prova. Que a gente possa não errar na prova, certo? A gente tem um cuidado aqui. Então, pós-Segunda Guerra Mundial, os países buscavam sua identidade. Então, pós-Segunda Guerra, a identidade dos países. Onde é que você quer chegar? Bora lá. Nós temos a identidade dos países aqui. Nós temos aqui a identidade dos países. Que tipo de identidade foi criada aqui? Dos países. Que tipo de identidade nós temos nesse contexto? Que tipo de identidade marcou esse mundo pós-Segunda Guerra Mundial? E aí nós teremos a seguinte ideia. Depois da Segunda Guerra, nós tínhamos os países do primeiro mundo. Estados Unidos, Inglaterra, França, tá? Alemanha.
Então nós tínhamos os países do primeiro mundo, que eram os países capitalistas. Nós tínhamos os países de segundo mundo. Os países de segundo mundo eram os países socialistas. Só que aí houve um momento onde os países pobres resolveram se unir, né? E, olha, a gente também pode se unir, a gente quer saber quem a gente é. Bom, países que tinham sido colonizados no século XIX, regiões colonizadas no século XIX, regiões colonizadas no século XVI, mas que não se enquadravam no modelo capitalista efetivo, de tecnologia, de avanço tecnológico, de avanço científico, que não se enquadravam em aspectos como alto índice de escolaridade, que não se enquadravam em aspectos como baixo índice de mortalidade, que não se enquadravam em aspectos como baixos índices de nascimento, de natalidade. Nascia pouco na Europa, aqui nascia virada a desgraça, da peste. Então não se enquadrava nesse perfil, nessa radiografia, certo? Dependências econômicas, lá na frente IDH baixo. Então, a gente não é capitalista, a gente não é socialista. Tá? Muito pelo contrário, a gente pode não ser efetivamente capitalista dentro desse contexto de avanço tecnológico científico, de efetivamente padrões de vida, de condição econômica melhor, né? Então, resultado. E socialista também não é, a gente sofre influência do modelo capitalista, de exploração, etc, etc. Tá? Mas a aula não é para essa agora. E aí, se a gente não é primeiro mundo, a gente não é segundo, surgiu a nomenclatura. Países de terceiro mundo, certo? Os países de terceiro mundo, cuidado das questões. Já apareceu questão com essa nomenclatura. E aí os alunos se perderam e disseram, peraí, Edson, isso é o quê? Perguntaram ao professor de geografia. Países não alinhados. Países não alinhados são países que não estão atrelados nem ao capitalismo, nem ao socialismo. Países não alinhados são países que nem são do primeiro mundo, nem são do segundo, são do terceiro mundo. Então pegar país terceiro mundo, países não alinhados, países subdesenvolvidos, ou agora, ou países em desenvolvimento, é algo interessante. Certo? Mas há algumas cooperações que o Brasil faz parte, não é um bloco econômico, mas é países emergentes que se unem em prol de uma cooperação. Dentro disso, não é um bloco econômico, quero deixar claro, surge o BRICS. Surge o BRICS. O BRICS terá a participação do Brasil, da Rússia, da Índia e alguns países, não quer dizer que todos aqui sejam pobres, né? Da China, certo? E da África do Sul, que vão dominar um mercado impressionante, que vão dominar um mercado enorme, que farão um grande processo de cooperação em busca de crescimento, etc, etc. E aí percebam que todos esses contextos, a poderosa China, ela está. E aí, a partir disso, a gente começa a ter outras configurações, tá? Outras configurações. Então, o BRICS não é um bloco econômico, mas países emergentes que se unem a outros em prol de cooperação e de uma cooperação
econômica. É essa a ideia. É essa a jogada. É essa a pegada. Tranquilo? Então eu vou apagar o quadro. Países não alinhados. Países, tá? Com baixo índice tecnológico, baixo índice, baixo investimento científico, dependência econômica, problemas sociais estruturados, tá? Estruturas sociais prejudicadas, tá? É isso que caracteriza todo esse processo de dependência que a gente traz aqui. Então, analisar os blocos econômicos é ter como ponto de partida, é estudar atualidades, estudar conhecimentos gerais. De qual contexto a gente vai partir? A gente vai partir de um contexto pós-Segunda Guerra. Um contexto depois da Segunda Guerra Mundial. E nesse contexto, depois da Segunda Guerra, nós teremos exatamente uma hegemonia norte-americana no mundo, Estados Unidos entrando e influenciando e intervindo economicamente nas nações europeias, e essas nações europeias, elas vão gradativamente se organizando, criando estruturas exatamente para blindar essa presença norte-americana. E teremos a criação dos blocos econômicos, que é uma das principais características e uma das principais pedidas aí para o nosso edital. Ele deixa bem claro, eu quero a formação dos blocos econômicos e eu quero o envolvimento do Brasil, ou seja, no processo de globalização, porque o mundo globalizado é um mundo formado por blocos, tá? Eu quero a ideia da privatização, e a ideia da privatização envolve diretamente a globalização. Eu quero a diminuição do Estado, porque dentro desses contextos, o pós-Segunda Guerra Mundial é marcado pelo neoliberalismo, porque nós temos efetivamente a grande redução do Estado. Tanto é que basta a gente pegar o contexto atual, que é o maior avanço do modelo liberal. O maior avanço do modelo liberal, ele está presente na sociedade, agora na nossa sociedade contemporânea. Tá certo? Esse foi o professor de Edson, PM Piauí, aula 4. Daqui a pouquinho a gente volta na resolução de questões. Valeu!